Graça e paz, queridos irmãos. Nesse vídeo eu quero, de certa forma, ser bem curto e falar a respeito de um comprometimento que nós temos que ter com o Senhor e, com isso, falar a respeito de votos que nós podemos ter com Deus. Não votos tolos e egoístas, mas votos que venham, de certa forma, louvar a Deus e assim o adorá-lo como ele deve ser adorado. Bom, meus irmãos, o salmista no Salmo 116, quero ler somente os versículos de número 14, versículos de número 18 e 19. O salmista escreve da seguinte maneira: Agora pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E o versículo 18 e 19. Agora pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Nós vivemos numa sociedade que muitas das vezes ela não quer ter compromissos. As pessoas aderem a relacionamentos que de certa forma são abertos. As pessoas não querem mais ter compromissos, muitas das vezes até com as atividades da igreja. Isso de certa forma é triste e para mim também, enquanto eu falo, eu sou exortado, porque muitas das vezes falho desta forma. As pessoas acham que os votos, nós não devemos fazer votos com Deus, mas há votos que o louvam e o adoram. Mas eu enumerei 4 votos que eu acho que serão maravilhosos nós termos esses votos e lembrar deles dia após dia, a cada manhã quando acordarmos, lembrarmos desses votos que nós estamos fazendo ao Senhor. São votos como o salmista expressa. Meu querido, o primeiro voto que nós podemos trazer aqui é que a cada manhã quando eu acordar, o meu voto é lembrar que eu sou um pecador. E lembrando que sou pecador a cada manhã, eu tenho que lutar constantemente contra o pecado. E o segundo voto, eu posso colocar aqui, meu querido, que nós temos que entender que somos peregrinos e forasteiros aqui nesta terra. Nós nada temos aqui nessa terra. Apesar de possuirmos algumas coisas, nós temos que entender que nada disso é nosso. Tudo isso é do Senhor. Tudo isso o Senhor nos dá de forma graciosa. Todas essas coisas, seja o alimento, o vestuário, seja uma casa, seja qualquer tipo de coisa, nós temos que entender que nada disso é nosso. Tudo isso é do Senhor. Entendendo que somos peregrinos e forasteiros, como o próprio apóstolo Pedro fala em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo de número 11, que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, nós não devemos nos entregar às concupiscências da nossa carne. O próprio autor de Hebreus expressa de forma maravilhosa no capítulo 11 a respeito dos heróis da fé, que esses homens eram forasteiros, eles não eram dignos desta terra. Nós temos que ter esse voto dentro de nós para com o Senhor, de entender que nós somos peregrinos e forasteiros, a cada manhã lembrarmos dessas coisas, lembrarmos que somos peregrinos e forasteiros, que nada temos aqui nessa terra. É muito interessante, eu quero ler uma fala de nosso Senhor Jesus Cristo, quando 2 rapazes vieram até ele, falando a respeito de uma herança, de como eles deveriam dividir esta herança. Esses rapazes perguntaram ao Senhor como é que deveria ser dividido esta herança. E o Senhor responde de forma maravilhosa e se enquadra neste voto, nós temos em mente. O Senhor Jesus responde no capítulo 12 de Lucas, versículos de número 14 e 15. E ele lhes disse: Homem, quem me faz por juiz ou um divisor entre vós? E ele lhes disse: Acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Que maravilhosa palavra, que maravilhosa resposta que Jesus dá a esses homens e dá a nós. Porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Maravilhoso é o Senhor quando diz isso. E o terceiro voto que nós podemos ter na nossa mente é que nós seremos perseguidos por causa da proclamação do Evangelho e por causa daquilo que somos.
Jesus é maravilhoso quando no Sermão do Monte ele diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Ou seja, nós somos diferentes do mundo e com isso o mundo ele fica irado conosco. Irado pela forma diferente que nós somos e sendo assim nos persegue. Ele diz maravilhosamente, Jesus é maravilhoso em suas palavras. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é maravilhoso. Ele nos mostra que nós iremos passar por tribulações, mas que nós teremos a paz e o descanso nele, apesar destas lutas e tribulações. Entendendo que seremos perseguidos, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 1, versículo de número 29, ele fala também de forma maravilhosa, que ele nos concedeu uma graça maravilhosa para que nós pudéssemos crer nele, mas também sofrer e padecer por ele. E o quarto voto que eu posso colocar aqui é que nós jamais iremos almejar e ter por objetivo a autoglorificação. Que o Senhor nos ajude a cumprir esses votos, de entender que somos pecadores e entender que somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Entender que passaremos por perseguições e por tribulações. E por último, que jamais buscaremos a autoglorificação. Jamais iremos querer ser glorificados aqui nessa terra. Poderemos incluir outros votos, mas fico entre 4, que são esses. Somos pecadores, somos peregrinos, seremos perseguidos e jamais queremos algum tipo de glória para nós. Que nós venhamos ter esses votos para com o Senhor e cumpri-los, e assim louvar a Deus da forma que Ele deve ser louvado. Honras e glórias sejam dadas ao Senhor e que esta mensagem, apesar de curta, venha poder falar contigo, que venhamos colocar em prática esses votos para com o Senhor. Deus seja louvado.